Acho que a inflação saiu IPCA 15, que é um dos índices do IBGE, mostrou a inflação abaixo de 4%, isso. O que está dentro da meta. Mas eu queria perguntar para você... abaixo das expectativas de mercado. Né? O mercado esperava em torno de 0,26 e ela veio 0,21, se eu não me engano. A inflação do aluguel também, né? Também está baixa, que é importante, evidentemente. Mas eu queria perguntar sobre essa questão fiscal, né? Se faz sempre muito terrorismo fiscal, que o governo tem um rombo fiscal enorme. Eu até trouxe os gráficos aqui. O Tesouro lançou agora, esses dias, né? O relatório de março, né? Janeiro a março. Aí a gente tem os gráficos. Coloca aí um dos gráficos, Gui. Tem isso aí é um agregado que eles fazem. Não sei se é o melhor para a gente fazer essa comparação. Eles fazem esse agregado aí. Mas junta muita coisa diferente. Bota o outro aí, que eu acho que é um pouco melhor. Se bem que esse outro é despesa, né? Mas mas também você vê que tem uma elevação das despesas em relação ao, né? A despesa total está chegando a 20%, março de 2024, acumulado 12 meses. Isso. E há essa preocupação. Pode tirar, Gui. Foi aprovado o arcabouço fiscal, né, um novo marco fiscal, e havia sempre muita preocupação por parte dos economistas e pessoas que acompanham a economia, que o governo ficasse muito asfixiado em relação à questão fiscal, porque não teria margem para fazer nenhum tipo de investimento. A gente já tem um pouco mais de ideia agora, já tem 3 meses de dados, né, de receita. A receita melhorou, pelo que eu entendi, mas a despesa também está aumentando. Como é que você está vendo a questão fiscal para esse ano agora, 2024? Eu acho que tem pouca surpresa, tá? Porque a PEC da transição ela foi muito importante para recompor os gastos, só que, ao mesmo tempo, ela também destravou, vamos dizer assim, a falta de pudor dos nossos congressistas, que começaram a avançar com mais fome sobre, né, as fatias do orçamento público. Então, eu acho que esse patamar de 20% do PIB, ele dificilmente vai se manter, tá? Seja pela efetividade da regra, então a regra que limita os gastos tende a reduzir isso ao longo do tempo, tá? Se ela for respeitada, principalmente pelo Congresso, porque o Congresso está fazendo muita força para elevar os gastos. A gente só pegar um exemplo aqui, nessa PEC dos quinquênios, que aumenta em 40 bilhões de reais o gasto público apenas com a remuneração adicional, né, de juízes, promotores, se não me engano, defensoria pública, né, esses cargos do judiciário que têm altíssima remuneração. Então, a gente está falando de um rombo de 0,4% do PIB para 38 mil pessoas. É um contingente muito pequeno, né, de beneficiários de um pacote tão pesado de gastos. E note que toda a discussão, Miguel, sobre a efetividade da meta fiscal gira também nessa casa aí de 0,5%. Então, se só o Congresso, com uma medida, é capaz de elevar o gasto em 0,4%, fica muito nítido que a responsabilidade fiscal tão defendida pelo mercado não está sendo ameaçada pelo governo, que vem, inclusive, fazendo até mais concessões do que, na minha visão, seria necessário no contexto internacional em que vários países estão percebendo déficits fiscais muito grandes, né? Os Estados Unidos, déficit de 8% do PIB, na média da Europa está algo em torno de 3,5% do PIB, e a gente aqui lutando para fechar o déficit. E aí o governo está tentando fechar o déficit da maneira socialmente mais justa, que é fazer o andar de cima pagar por esse ajuste. E aí a gente está vendo a reação, né, intensa. Agora, do ponto de vista do controle dos gastos, eu acho que a regra, o orçamento, né, o projeto de lei orçamentária, já definiu as bases, tem uma série de problemas que eu considero de prioridade. Eu acho que a questão da educação, a recomposição dos funcionários públicos, que tem aí um déficit de algo em torno de 70 mil funcionários que se aposentaram ou saíram nos últimos 6, 7 anos, isso precisa ter um avanço mais rápido. Eu acho que a demanda do funcionarismo público da base, não esse do topo, né, precisaria receber uma atenção maior por parte do governo, né, e menos desequilíbrio entre as categorias, principalmente aquelas que historicamente não apoiaram, né, a agenda que foi eleita
pelas urnas. Eu acho que nesse sentido tem desequilíbrios a serem melhorados aí com o tempo, e acho que a pressão da parte da esquerda precisa continuar. Agora, é importante a gente destacar que a principal força que impede um ajuste fiscal mais suave tem sido o Congresso Nacional. A gente está falando dessa questão do PERSE, que foi esse plano emergencial de resgate, agora não lembro se era resgate ou ajuda do setor de eventos, que começou com algo em torno de 3, 4 bilhões, já está passando de 12, e o Haddad conseguiu impor um orçamento interanual de 15 bilhões. Então, na medida em que esses benefícios atingirem 15 bilhões, o programa é extinto, até 2026, se eu não me engano. Então, se eles usarem todo esse valor esse ano, a partir do ano que vem não tem mais nada. Eu acho que essa é uma solução de meio termo que foi conseguida. O outro problema tem a ver com as subvenções econômicas. A gente tem empresas no Brasil, principalmente na área de varejo, que se tornaram, na verdade, grandes gestoras de créditos tributários. Metade do lucro delas vem, na verdade, né, de ganhar na justiça crédito tributário, que é exatamente essa tese do século, né, que tem a ver com essa devolução de créditos tributários para as empresas, que quem pagou, na verdade, foram os consumidores, e que o Haddad está tentando reverter, porque o efeito disso é mais de 200 bilhões ao longo de 3, 4 anos. Então, são todas despesas muito grandes que acabam penalizando tremendamente, né, o nosso orçamento. Então, não é algo trivial que a gente tem que enfrentar quando a gente está lidando com o Congresso. E, por fim, a questão da desoneração da folha de pagamento. Então, tem aí algo em torno de 16, 17 bilhões a mais de desoneração, que também acaba pesando para o governo. E só relembrar que as desonerações tributárias, que recebem o nome técnico de gasto tributário, porque é como se o governo estivesse gastando ao não cobrar, né, de determinados setores, como Zona Franca de Manaus, Simples, eles são chamados de gastos tributários. Eles já passam de 6% do PIB, já passa de 600 bilhões de reais. Então, o esforço do governo é tentar desarmar o máximo que ele puder esses elementos que pressionam o orçamento e tentar recompor a base tributária. Como? A tributação dos fundos exclusivos, que já rendeu mais de 11 bilhões só nesse primeiro trimestre, então mostra a efetividade desse mecanismo. A gente tem também vários outros elementos de recomposição da carga tributária, que não vou entrar aqui em detalhe, porque são rubricas muito pequenininhas, mas que somam para, né, essa variação importante, a arrecadação que a gente está vendo nesse primeiro trimestre, que vem surpreendendo, mas, obviamente, como eu falei, a pressão dos gastos é muito grande. E, finalmente, a gente tem os elementos de pressão de gasto básico, que vem com o salário mínimo, que pressionam a Previdência. Então, é preciso que a gente avance na segunda etapa da reforma tributária, que é fazer o andar de cima pagar pela nossa Previdência, ajudar a contribuir com a nossa Previdência, por meio taxação de lucros e dividendos, por meio, eventualmente, de uma tributação mais intensiva sobre propriedades, principalmente propriedades rurais que pagam um imposto risível aqui no Brasil, e a gente precisa avançar, né, também na taxação de heranças. Então, a combinação desses elementos que vem numa segunda etapa da reforma, eles tendem a aliviar tremendamente essa trajetória de ajuste fiscal, sem constranger tanto os gastos públicos, que agora são tão necessários para a gente recompor o Estado brasileiro.